Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que horas esse povo Verdade. assiste a este Madruga, podcast madruga. ou ouve Ah, esse podcast, quem sabe até dentro é ótimo, né? Mas na cama, né? Dormindo, verdade. pegando sono, talvez. Chuveiro, tá? Tem uns aparelhos agora que tu coloca no chuveiro, tu pode Chuveiro, escutar no chuveiro. eu levo o telefone pro chuveiro É. para ouvir podcast. Não necessariamente o nosso, mas também o nosso, por que não? Ah, esse é o podcast Antes Tarde do Que Nunca. Este aqui é o Real Rafa Silva, criador deste espaço que ele criou para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, de gestores, líderes, gente que faz acontecer, gente que inspira outros a empreender também, por que não? Nós temos hoje um convidado bem bacana, vai falar sobre um produto bem diferente, ainda bem diferente. Mas antes eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca, do YouTube. Aciona a sineta também para saber quando as entrevistas são publicadas. E aproveita agora já para dar um like neste vídeo, compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar, que pode gostar aí desse conteúdo, né? Aliás, tem 250 e poucas entrevistas ali no nosso acervo. Dá uma olhada também, porque vale a pena, sempre tem alguma coisa que desperta mais a atenção de vocês. E siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, não só no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, em qualquer plataforma de podcast, o Antes Tarde do Que Nunca também está lá. No Instagram também, mas lá só bastidores, agenda, enfim, segue lá. Curiosidades, né? Podcast ATDQN, exatamente. Não tá o conteúdo Não tá o conteúdo, é. do podcast, mas tá, enfim, acho que vale a pena seguir, porque lá você vai sempre quem tá na agenda, quem vai passar essa semana e as curiosidades do Rafa e tudo mais, né? Posso falar rapidamente dos Pode, patrocinadores? manda. Obrigado à ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia e presente na nossa cidade, região, e no ano passado ainda estadualizou. Então você que está pensando em mudar de carreira, você está pensando a seguir uma carreira, principalmente na área de tecnologia, conversa com a ProWay que certamente vai ser a casa que vai fazer sentido, vai fazer uma disrupção na sua vida. Vale muito a pena. É pai e mãe aí de um projeto junto com a Bluesoft, num projeto chamado Entra 21, que já formou mais de 7 mil E desenvolvedores. tá com inscrições abertas. Tá com inscrições abertas, bem colocado, Pancho. Então, se tá pensando em se desenvolver na área de tecnologia, vai no entra21.com.br, se eu não me engano, e busca lá e se Isso aí. inscreve. Né? Acho que pro estado inteiro tá aberto essa inscrição. Tá pensando qualquer coisa com relacionada à carreira, conversa com o pessoal da ProWay. Obrigado demais, desde o início apoiou esse projeto e sem vocês nada disso seria possível. Uma é a escola, outro é a fábrica, né, onde se desenvolve o software. Então tu vai, estuda na ProWay e bora trabalhar junto com a Premier Soft. A Premier Soft, para quem não sabe, é uma das por 2 vezes eleita uma das melhores empresas para se trabalhar. Então, se está buscando qualquer tipo de tecnologia, uma inovação, qualquer melhoria no processo através da tecnologia, aplicação de inteligência artificial, seja o que for, na tecnologia é quase impossível o que não é possível. Então, conversa com a Premier Soft que eles vão conseguir desenvolver praticamente tudo que você tiver de necessidade dentro do seu negócio. Ah, mas você quer tem um pessoal de tecnologia e precisa fazer uma entrega mais rápida. Hoje a tecnologia é muito, tem um vencimento muito rápido, né? Se você Dinâmica, né? precisa entregar, conversa com eles que eles fazem a locação através de um produto chamado outsourcing. Vai um time inteiro trabalhar com você na sua empresa para essas entregas e que fazem muito sentido. Então, obrigado demais a Premier Soft. É conceito em tecnologia, conversa com esses caras. E a Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil. Tá pensando em comprar? Beleza. Conversa com eles, faz todo sentido no isidoro.com.br. Mas se tá pensando em vender, eu acho que você não deveria fazer nada sem conversar com eles. Vai no isidoro.com.br ou uma das lojas em Itajaí, Jaraguá, Navegantes e Blumenau. Blumenau, tanto na BR-470 quanto na rua 7 de setembro. Para quem não é do estado, a 7 de setembro é bem a rua central, um pouquinho antes do shopping E Neumarkt. mesmo agora que teve esse anúncio aí do governo de redução de preço de carros mais populares, vamos dizer, né? Vale a pena dar uma consultada porque muda também lá, né? O que uma dica, tá? Hum, Baseado no que tu dizer, venda o seu carro agora, espera um pouquinho, que os preços devem cair, então é um momento bom de vender, e aí depois tu pega um preço com menos ágil, faz boa. todo sentido. Se existe algum interesse teu, esse eu acho que é o momento certo. Obrigado demais, Isidoro. E para terminar, agora você pode gerar conteúdo com muita qualidade e com um time super incrível para poder fazer isso para a sua marca. Muita gente fala com a gente e diz: pô, queria gravar um conteúdo, queria fazer um podcast e tem uma dificuldade porque não quer fazer isso de forma muito amadora. Agora, o nosso estúdio está à sua disposição.
feito da sua forma, com o seu formato. Com mesa, com TV, sem TV, com pedestal, sem pedestal. Um dos melhores equipamentos possíveis a gente possui, quase R$100 e poucos mil aí investido em produção e ainda com um time que faz um trabalho sensacional, com exceção as que estão hoje aqui. Obrigado demais. Você que está precisando qualquer coisa com relação à produção de conteúdo com o estúdio, é no podcast, vai no podcast, arroba podcast ATDQN. É isso. É isso, obrigado a AMP também, que nos tem aqui há quase 2 anos, nos suporta, né, há quase 2 anos, obrigado demais. Se é empreendedor ou está indo empreender, conversa com a AMP, são quase 600 associados. Certamente. Com quem que a gente está falando hoje, cara? Já tomou hidromel alguma vez na vida? Eu não bebo álcool. Mas não tem... Tem álcool? Tem. Tem muito? Álcool é fermentado. Aqui que não tem... Mas hidromel tem álcool, mas tem outra coisa que não tem álcool. O que é? Kombucha. Ah, kombucha. Que é Yuri fermentação. Santos está com a gente. Deixa eu apresentar. A gente já cara. começou a falar tá aqui. Eu tô falando. confundindo a kombucha com hidromel. Que absurdo. Yuri Santos está aqui. Ele que é da Roning Hidroméis. Bom, primeiro, obrigado por aceitar o convite, estar aqui, né, tão prontamente, assim, a gente fez o convite, já bate pronto, assim, na semana passada, e ele já está aqui para falar com a gente. Que isso, né? Antes de qualquer coisa, bom dia, boa tarde, boa noite para enfim. vocês e para quem nos assiste também. E agradecer por estar aqui, né? Isso é uma oportunidade muito legal para a gente, não só para as pessoas conhecerem a nossa marca, mas esses 2 universos etílicos diferentes, que é dos hidroméis e da cidra. Da cidra também, né? Dá o conceito de hidromel primeiro, porque tem muita gente que não conhece, tenho certeza disso, né? O que é hidromel exatamente? Muitos já ouviram falar, Sim. mas conhecer, experimentar, infelizmente ainda não. Mas o hidromel, ele nada mais é que a bebida alcoólica mais antiga da humanidade. Caraca. Ele é um fermentado à base de mel. Praticamente um vinho à base de mel. Usa a mesma levedura, usa-se os mesmos equipamentos que a indústria do vinho usa também. É mesmo? Só que traz o terroir, em vez das uvas, traz o terroir dos méis e da onde eles são coletados. Ou seja, tem a ver com o teste onde eles são coletados, são colhidos o mel, né? O que interfere no sabor do mel? Além da flor, né? Que a gente sabe que vem da floração, mas além da flor tem outros aspectos que interferem no gosto do mel? Com certeza. Claro que o tipo, a espécie da abelha que está ali criando aquele mel vai influenciar. Também a abelha, Na né? viscosidade, a quantidade de açúcares, o sabor, o aroma, mas principalmente a flora que circundeia. Só que não só isso, o clima também. Porque o clima vai influenciar se as abelhas saem, se elas ficam, se a flora aparece ou não. Então, consequentemente, todo mês nós temos uma variedade diferente de mel, mesmo sendo da mesma abelha, sendo que ela é da mesma caixa, com a mesma flora em volta. Mas, por exemplo, no final do ano passado, né, que deu uma chuva entre novembro e dezembro, isso mudou completamente a característica sensorial do mel. Caramba! As floras que estavam presentes quando elas conseguiram sair para coletar, infelizmente não era mesmo. E isso para a indústria é um aspecto terrível, né? Inicialmente, de um lado, claro, tu pode pegar isso como um aspecto próprio, né, daquela unidade ser algo único, mas por um outro lado, geralmente a indústria quer muito equalizar o produto, né? O produto ser sempre o mesmo, padronizar o produto. Existe uma forma de conseguir padronizar ou não? Cada hidromel tem a sua assinatura, vamos colocar assim. Safra, né? Que nem vinho. Literalmente, até mesmo no vinho a gente vê essas oscilações. Sim. Mesmo eles deixando um pouco das melhores safras para irem blendando e terem aquela a equalidade em si. No hidromel, pelo menos na minha indústria, eu faço questão de não ter isso. Porque a cada novo lote, os nossos consumidores podem experimentar um terroir único e completamente diferente. Fora que não é só isso, a gente faz muitos blends de méis. Né? Nos desse ano, por exemplo, a gente blendou tanto de mel de florada silvestre como de eucalipto também. Então, cada um deles também traz uma característica diferente. E quando blendados e depois fermentados, ele trazem... Muda completamente. Exatamente. Eu queria fazer... Para quem nunca experimentou ainda, né? Para não beber álcool, eu sempre tive interesse em saber como é que é o sabor do hidromel. Para mim, o sabor é açucarado, qualquer coisa assim. Me lembra, a palavra hidromel me lembra muito uma sobremesa, sabe? Eu queria que tu me explicasse um pouco para quem ainda e tá louco para comprar, qual é o sabor que o hidromel tem? É mais puxado pro vinho? Pro mel? Pro mel, muitos, antes de experimentar, imaginam Pra que o cachaça. hidromel, por ser a base de mel, ele é muito adocicado e muitas vezes destilado ou simplesmente um licor. Mas não. É como se fosse um vinho de fato, um vinho branco, mais especificamente. Então ele traz características sensoriais, o seco, particularmente,
ele traz características muito parecidas com os vinhos brancos, que são aquelas notas de flores brancas e as notas de frutas, sejam elas tropicais, sejam elas cítricas, né? O nosso desse lote, por exemplo, traz um pouco de notas de abacaxi. Do ano passado trouxe damasco e pêssego bem maduro em si. Só que muitas vezes os vinhos brancos tradicionais, à base de uva, eles trazem notas ligeiramente minerais. Os nossos geralmente trazem notas um pouco mais tânicas, que não são comuns nos vinhos brancos tradicionais, mas são nos tintos, e trazem notas de acidez, que não são muito bem-vindas nos vinhos tradicionais, independentemente do tipo. Então ele tem é semelhante aos vinhos brancos, mas tem a sua própria identidade. Mas é doce. Aí que tá, tem a opção do suave também. Tem, né? E O esses sim suave são. aplica-se açúcar, ou não? Não, Não, na pelo realidade, o contrário. Ministério da Agricultura não permite com que nós adicionemos açúcar. Entendi. Esse do soro ele tem que vir do mel. Ah, entendi. Ponto. E hoje você pode fazer ou por fermentação interrompida, que você mata a levedura para ela parar de fermentar os açúcares ali ainda do mel, ou você deixa ela terminar o processo e você vem a adicionar depois, que é o que a maioria faz. Que tipo de abelha gera mel para vocês? Qualquer mel é possível usar no hidromel? Qualquer mel, só que alguns vão trazer características não tão agradáveis para o paladar. Só que as que conseguem produzir em maior quantidade são as africanas, as normais que a gente As conhece por normais, aí. né? Exatamente. Porque a produção da sem ferrão, por exemplo, geralmente em média a gente está falando de 200 gramas por ano em uma colmeia. É muito É pouco. muito pouco. É muito pouco. E Embora o mel seja maravilhoso. Eu, pelo menos, provei já o mel da Jataí e achei direto do ovinho, assim, Nossa né? Que elas senhora. É produzem, que elas delicioso. É reservam. outro gosto, é outro sabor, não tem? E Exatamente. bracatinga dá pra usar também? Dá também, mas particularmente Caraca. eu não sou muito Vou ter que fã. dizer vou ter que explicar o que é bracatinga agora. Então, é que aqui em Santa Catarina é muito comum a cada 2 anos a gente ter a colheita de um mel que é pego não das flores, mas de uma seiva de uma árvore. Ele é mais escuro e é muito conhecido por suas propriedades medicinais, que são um pouco maiores do que as silvestres, eucalipto, que são mais comuns. Como é que é o nome? Bracatinga. 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 Tem lá na Serra bastante, né? Exatamente. Lages, região de Lages é Mas bastante aí que tá, forte. também são poucas Uhum. a quantidade que a gente consegue, até porque são 2 vezes por ano. Isso. Ah, desculpa. A Uma cada vez 2 a anos. cada 2 anos, Uhum. geralmente, que é pego. E a silvestre eucalipto, a cada 3, 4 meses, É, os apicultores já estão retirando. E até por isso mesmo a bracatinga é bem mais cara, né? Tem isso também, né? É bem mais cara, pelo menos o dobro do preço do que as outras variedades mais comuns, como a silvestre e o eucalipto, mas é que a característica sensorial dele é um mel um pouco mais amargo. Quando você experimenta ele puro, é uma coisa. Depois que você fermenta e tira todos os açúcares do mel, aí a coisa muda de cenário. Então esse amargor ele acaba aparecendo mais. Então imagine que você estivesse tomando um vinho branco, mas com uma pegada ligeiramente amarga, que remete, por exemplo, para você que não bebe álcool. O amargor de uma torre de um café, por exemplo, Entendi. você vai acabar pegando um pouco disso. Então não é uma experiência para todos. Alguns podem gostar. Eu particularmente não acho tão interessante assim. Fora que a coloração do hidromel também ficaria um pouco mais intenso, um dourado mais intenso, mais envelhecido, assim. Tu falou sobre a dificuldade, né, da matéria-prima. E, mais uma vez, a indústria também sofre com isso, né? Ela quer uma previsibilidade de matéria-prima. É fácil hoje em dia encontrar mel para a indústria ou não? Ou existe uma Olha, dificuldade? E cresceu muito o hidromel, né? Pelo menos eu vejo hoje. Era um produto que eu não conhecia, sei lá, uns 2 anos atrás. E hoje eu vejo falar muito sobre hidromel. exato. Eu acho que assim, depois da pandemia ficou muito mais acessível para o público em si. Tá mais fácil de você encontrar em algumas casas especializadas em si e algumas indústrias nos estados do Sul e Sudeste. Mas ainda é muito, muito pequeno. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com o mercado cervejeiro artesanal que a gente tem hoje, o mercado de hidromel, as indústrias, as hidromelarias, elas estão como se o cenário da cerveja artesanal tivesse em 2005, por exemplo. Nossa. Engatinhando. Engatinhando. Mas com relação à matéria-prima, é difícil Matéria-prima, hoje em dia aí ou não? vai da ideologia de cada hidromelaria. Entendi. Muitas podem hoje, quando pegam um porte maior de produção, elas conseguem pegar de associações e vão adquirindo de pequenos apicultores em si. Nós, da Honig, a gente opta sempre pelo terroir catarinense e por trabalhar com pequenos apicultores, mesmo que isso seja mais caro. Até porque a gente tem mais confiabilidade, a gente conhece a família, a gente entende que às vezes até a maioria deles é o projeto deles de aposentadoria em Entendi. si, né? Então, com o que eles conseguem agora, eles vão aumentando a quantidade de caixas, permitem com que a gente tenha acesso a essas caixas de abelha, veja qual é a flora em volta, como que eles trabalham, né? E então, consequentemente, a gente tem uma dificuldade bem grande, né, de adquirir
a quantidade, às vezes, que a gente precisa. Um grande exemplo foi agora, né? Que eu até comentei antes sobre essa chuva que deu entre novembro e dezembro. Isso quebrou muito a produção dos apicultores em si. Até porque eles, até por respeito às abelhas, se infelizmente o clima não ajudou muito, elas não vão mais sair. Sim. Elas vão ter que consumir o próprio mel. Então elas acabam nem coletando muitas vezes ou deixando boa parte para que elas possam se alimentar e sobreviver também. Então um apicultor nosso que consegue aí em torno de 1,5 toneladas por ano conseguiu 400 quilos. Caramba. Só para os últimos lotes a gente teve que utilizar 300 quilos em si. A gente já praticamente deixou ele sem. Né? E aí, com isso, a gente vai pegando de outros pequenos apicultores também e movimentando esse cenário, esse mercado, né, do cultivo das abelhas, que tem crescido bastante aqui na região, no Vale do Itajaí e na Serra Catarinense, É verdade. principalmente. Como é que começou essa história, né? Impossível. Tu nasceu em Blumenau, tu é de Blumenau, tu é da região. Como é que tu se encontrou com o hidromel? Então, na realidade, sou de Indaial. Aham. Costumo dizer que sou de Blumenau, acho que o pessoal conhece mais, para quem é de fora. Mas sou indaialense em si. E mais ou menos ali por 2010, eu comecei a entrar nesse universo de bebidas fermentadas. Mais precisamente da cerveja, né? Então, eu comecei a me especializar nisso, né? Pegou aquela onda, assim, de cervejaria, de Bem no montar... início, bem no na início, realidade, né? quando deu o boom da Ah. cerveja craft em si. Algo que eu me apaixonei muito, né? É meio difícil. Para quem gosta de bebida alcoólica, é difícil você não se apaixonar por esse universo etílico. E sim, principalmente aquele mercado iniciante da cerveja craft artesanal que a gente viu entre 2010 e 2014, que foi um boom gigante aí, né? Então, comecei a me especializar, trabalhando com ótimos profissionais em si, em casas especializadas. O Beer Villa foi um grande exemplo disso, né? O Valmir Zanetti, o Ulisses Bom, teve Kreutzel, aqui, eles foram grandes apoiadores, né? Não só desse mercado em si, mas os profissionais que estavam trabalhando com eles em si. Sim. Então, consequentemente, me formando na área de sommelieria, mestre em estilos, me especializando para conseguir julgar em concursos nacionais em si a produção das cervejarias artesanais. Só que, geralmente, quem é apaixonado por cerveja artesanal também é apaixonado por outras bebidas e pela gastronomia. Né? Então, a gente gosta muito Uma de coisa bons conecta na cafés. outra, né? Exatamente. Então, a gente gosta de bons vinhos, bons destilados. E chegou um certo momento em que, até como produtor caseiro ou não, a gente começava a brincar. Beleza, existe uma tal bebida chamada hidromel, vamos ver como é que é. Ah, existe vinho, beleza, vamos tentar fazer vinho. Destilado, vamos comprar um destilador e vamos ver como é que é. Então, consequentemente, nessa abrindo, quando eu me abri para conhecer esses novos universos etílicos, novos para mim especificamente, a paixão ela parece que reinicia. Aquela paixão, a paixão que você tinha no início ao entrar nesse mercado cervejeiro em si, ela se reinicia especificamente naquele mercado porque ele também traz uma complexidade, uma história e um sensorial completamente diferente em si. E é legal às vezes pegar um mercado que é extremamente jovem, né? Tu estás há o quê? Uns 6 anos? Com a empresa, 2 anos. 2 anos. 2 anos. Mas quando tu começou a chamar a atenção do hidromel, De faz o quê? hidromel faz uns 8 anos, pelo menos. Então, Uns 8 é legal anos. pegar um mercado que é extremamente jovem ainda, claro, para Fazer parte desse fazer parte desse crescimento, né? Aproveitar crescimento, né? essa onda. É também uma grande dificuldade, né? Por isso é. Mas só que eu lembro, há uns pelo menos 6 anos atrás, brincando, fazendo algumas receitas de hidromel e disponibilizando para o público, né? Para eles experimentarem. Pra conhecer, né? Porque o público Exatamente. não conhece, Só não que tem o nem que ideia. mais fez eu me despertar para esse universo foi o fato de estar servindo ele como a cerveja é servida. Carbonatado, nas torneiras, condição de frutas, sem um teor alcoólico tão alto, porque comumente, geralmente, os hidroméis tradicionais, eles têm o mesmo teor alcoólico do que os vinhos. 9 a 14% Caramba. de teor alcoólico. Você bebe como um vinho. Uma tacinha, 2 tacinhas. Só que aí tem um público muito mais restrito. Agora, quando você consegue servir ele de uma forma mais despojada e com uma proposta que combina com a nossa gastronomia, o nosso clima, como são os hidroméis frisantes com adição de frutas, a receptibilidade é muito grande. E aí que você começa a ver um potencial de mercado. Porque Tu cria um produto baseado numa demanda, em teoria, né? Tu pega, sim, tu ou para um ajusta o público teu... que vai se abrir para aquilo, Entendi. né? Porque assim, você trazer Não, uma eu falo proposta. demanda com relação a entendimento da demanda, né? Tu pensa, Sim. pô, se eu criar um produto para aquele público ali, já é um público aberto ao meu produto, é isso? Exatamente, Entendi. exatamente. Tu entende a demanda e cria esse produto para essa...
Porque aí tem a possibilidade dele virar de fato um negócio e não Claro. só um hobby. Porque Sim. se eu for fazer os produtos que eu realmente gosto, eu vou fechar. Isso aconteceu, acho que muito com cervejaria, né? Exatamente. Muita gente certeza. começou a fazer Com produto que certeza. amava e não é comercial, aquele produto, né? A gente tem um exemplo. Inclusive, a gente fala isso, meu, beleza, a gente gosta desse, mas, cara, o que vende no final ainda é a cerveja normal lá. A Lager, A, ou a Pilsen. a Pilsen, Sua né? grande Então, maioria, 99% do consumo ainda é o mundial, Pilsen, é. são as cervejas Pilsen em si, né? Uhum. Aqui na região, vocês com certeza já ouviram falar da cervejaria Bock, né? Sim, sim. Até Teve fiz- aqui também. A mais Legal. antiga, né? Eu fiz sommelieria com a filha do fundador em si, a gente fez uma visita lá na cervejaria e ele contando a história, né? Falando que na década de 90 ele já procurava trazer estilos europeus que a gente não conhecia. Sim, exato. Só que não era o time, não era o momento, as É. pessoas não estavam abertas àquilo. E a mesma coisa aconteceu agora com a gente com os hidroméis, mas principalmente com as cidras em si. Eu acredito muito que agora é o time, agora é o momento, principalmente pós-pandemia, onde as pessoas estão selecionando mais o que elas consomem em si, né? E, consequentemente, estão procurando sempre novidades. Porque, pelo que eu tenho percebido, a cultura do sul-americano e do norte-americano é que ele vive por novidades. Claro, experiências também. Mas mesmo que ele goste, né? Não é como você consumir uma cerveja mainstream, né? Que você se apaixonou por aquela marca e você vai passar a vida toda consumindo ela, mesmo o mesmo produto. Aquele que procura sempre ter uma melhor experiência etílica e gastronômica, ele vai atrás de novidades. E a gente precisa trazer isso. Nem toda novidade, né, Yuri, emplaca, né? Nem toda novidade vira um mercado consolidado, perene, ou seja, né, uma coisa que realmente veio para ficar. Exatamente. Não tem o risco de a gente ter uma onda de hidromel e daqui a pouco dar uma caída assim? A Ou minha depende de vocês, tu acha isso? Depende dos produtores e de como vocês vão lidar com o produto e com o mercado. Eu acho que assim, a minha percepção hoje, pode mudar, mas a minha percepção hoje é que hoje a gente tem um potencial de mercado com hidromel, só que muito pequeno. Né? A Entendi. gente tem que levar em consideração, por exemplo, que geralmente o consumidor dos hidroméis tem um paladar muito parecido com o consumidor de vinho. Uhum. E aí o consumidor de vinho, ele, na sua grande maioria, é consumidor de vinhos tintos. E a grande Sim, verdade. minoria são de vinhos brancos e rosados, que se Verdade. assemelham bastante com os hidroméis em si. Hum. E poucos deles vão vir para o hidromel, ou na realidade adicionar à adega de vinho deles um Uhum, hidromel hidromel. para poder experimentar. Mesmo que você faça as inúmeras variações, os inúmeros estilos que são possíveis, eu acredito que o share de mercado que o hidromel pode alcançar é limitado. Uhum. Ponto. Tem tipos de hidromel? Que nem Tem. tem na cerveja, por exemplo, né? Tem diversos estilos, né? Tá no No vinho, hidromel é né? a mesma Cabernet. coisa? Que estilos são os mais populares? Hidromel é a mesma coisa. No Brasil, infelizmente, a gente vive praticamente de 3 estilos: o seco, o suave e o melomel. Que é o hidromel, seja ele carbonatado ou não, com adição de frutas. Ponto. Só que Uhum. existem números, né? Vamos lá. A gente entende hoje que o hidromel é a bebida alcoólica mais antiga da humanidade. Veio antes da cerveja, veio antes do vinho. Só que muito poucos conhecem em si, apesar de estar no mercado mundial Doido hoje. isso, né? Muito Pegar um doido. produto que louco, veio né? antes de todos os outros produtos mainstream, né? É que naquela época o pessoal não soube difundir o hidromel. Faz sentido, é. Eu acho que Fizeram assim, mais isso com tá cerveja muito que atrelado à história e à cultura local naqueles momentos, né? Surgiu da onde? Em que região do planeta surgiu o hidromel? Tens ideia? Acreditamos que na Mesopotâmia ia ser como uma cerveja em Assim si. como a cerveja. Tá. Exatamente. Uhum. Né? Só que, independentemente disso, todos os povos faziam algum tipo de hidromel. Uhum. Hidromel, ou o mel em si, já era muito conhecido. E, consequentemente, fazer ele era muito fácil, né? Como eles costumavam fazer bebidas, até sem querer, né? Quando a gente avalia como eles reservavam esse tipo de produto, o mel em si, em ânforas, em jarros de barro, muitas vezes abertos, muitas vezes pegava chuva. Eu ia Se dizer, você molha, ele já vai começar a eu ia fermentar. dizer, o estragar o mel é uma fermentação, né? Em Exatamente. teoria, né? Então ele muitas vezes ele vai sem querer, né? Faz todo Exatamente. sentido. Na realidade, pelo menos a cerveja e o hidromel, a gente tem certeza que foi sem querer. Aham. Né? Literalmente, eles acharam que perderam e quando foi experimentar e viram a alegria que o álcool né, tava trazendo, eles viram que na realidade tinha um produto Mas diferente é ali. engraçado, né? Porque o mel não tem prazo de validade, né? O mel. Na prática, não. Na É. prática, não. Mas você pode perdê-lo sim. Claro. Né? Entendi. Até hoje,
o Embrapa, né? Uhum. Tem ajudado muitos apicultores, tem ajudado a desenvolver isso, o cultivo deles, o manuseio deles, porque mesmo ele tendo uma quantidade, porque um dos principais motivos da durabilidade dele é a quantidade de açúcar, né, que ele tem. Claro. É tanto açúcar que nem a levedura consegue sobreviver por muito tempo ali, né? E claro, é um antioxidante natural e coisa e tal, mas você pode contaminá-lo. Ele pode vir a estragar de uma forma bem feia, na realidade. Apesar de ser muito difícil de você ver isso. Eu queria puxar um pouco, antes ainda voltar para a tua história, tava se contando uma parte dela, da cidra, né? Essa da maçã, é isso? Exato. Uhum. Conta um pouquinho mais sobre a gente. Eu tenho muito vinculado a cidra ao final de ano, essas Aquela coisas cidra assim. de mercado, né? Exato, É. é. Você Aí, ó, acabou de... desce uma boa risada aí, ó. Aí, ó. Então, ó. É, No quando meu fala em primeiro cidra, Pelo jeito, eu não rótulo... sou o único aqui. a gente pensa em coisa Existe um monte de ruim e cliente barata, que ele né? deve ter. É. Olha, o E meu até primeiro uma rótulo de cidra... Piada, às vezes no final do ano, aí, comprou a cidra do final do ano, não sei o que lá, como é que é isso aí. Exatamente. Nós, na realidade, temos um mercado de cidra gigante. Aham. Mas não da cidra, que particularmente eu acredito que tem potencial de crescimento no Brasil e que possa vir a ter uma percepção positiva do público. Porque, na realidade, essa cidra de final de ano que a gente encontra, baratíssima, que é vendida como um champanhe, um espumante barato, que geralmente não é nem usado para beber, mas para estourar e jogar nos amigos. Aham. Né? Eu lembro, meu primeiro rótulo tinha já do lado dizendo, olha, a gente veio para mostrar que cidra não é só esse produto barato encontrado no mercado para estourar no final do ano. Né? Na realidade, ele é muito mais que isso. Se você vai em outros países... Posso fazer uma Sim, pergunta extremamente burra? Não vale a pena, às vezes, mudar o nome, a nomenclatura do produto, por essa nomenclatura ter uma característica que tu acabou de tem, falar, né? não? Já traz com ele uma... na Porque tu realidade... mudar o entendimento das pessoas, cara, é difícil, não é fácil, né? E eu tenho E aí tu tem certeza que isso vai de levar muitos altíssima anos. qualidade e às vezes é interpretado errado, né? Aí é que tá. Foi a primeira ideia que eu tive, só que a gente tem uma legislação. O Ministério da Agricultura define se vai isso, é vai feito aquilo, dessa é feito maneira, assim, ele tem que ser chamado de Uhum. cidra, no caso. Entendi. Né? Que é o fermentado do suco de maçã. Ponto. Se eu fermento ele e não adiciono nenhuma outra especiaria, ele é uma cidra. Ponto. Se não, né, e aí que a gente tem uma limitação também, né? Tanto o hidromel quanto a cidra, se eu os faço e adiciono alguma especiaria, ele deixa de ser essas bebidas. Ele vira uma bebida alcoólica mista. Ah, é? Diferentemente sabia da disso. cerveja, que Pois hoje é uma cerveja... Ah, é IPA. Sim, uma Ou, cerveja sei com lá, é cravo, uma uma cerveja com goiaba. Dark ou com- Strong Ale, uma cerveja belga com adição de alguma especiaria. Ainda é Não cerveja. deixa de cerveja. Agora, a cidra e o hidromel, não. Eles deixam de ser hidromel, deixam de ser cidra. E eu não posso chamá-los disso de forma alguma no Que rótulo. doideira. não Isso sabia dificulta disso. muito Pois a é. gente difundir essas bebidas no mercado também. Porque como é que tu vai chamar, né? Se tu fizer uma cidra, por exemplo, boa com cravo, vamos lá. Maçã combina com cravo, não sei se numa bebida também combinaria. Faz sentido. Mas Canela. enfim, como é que tu vai chamar isso no mercado? Pois é. Aí por isso que hoje, pelo menos a minha estratégia é fortalecer o nome que eu criei para essa linha de produtos de cidra mais Nome especificamente. comercial daí. Exatamente. Entendi. Né? Mas o tipo do produto não adianta. E aí é você treinar o público que trabalha com o teu produto e tá lá, pelo menos nesses primeiros anos, na frente, que é o que a gente procura fazer hoje, conversando com o consumidor para que ele entenda. Primeiro, que cidra não é só aquelas que a gente encontra hoje no mercado, né, de fabricação nacional. Elas podem ser muito diferentes e que elas podem ter a diversidade que as cervejas têm. Né? Entendi. Caraca, é um mundo muito doido, né? Pensar de uma forma E aí, essa talvez até seja uma pergunta, né? E o marketing? Como é que tu investe em marketing? Como é que vocês conseguem fazer transpor, né? Esse nome que, em teoria, é um nome não tão comum para as pessoas experimentar? Porque tu falou antes, né? A gente não compra nada que a gente não conhece, né? Então, como Esse é o fazer grande... isso? E é engraçado, até falando da cidra, não só as pessoas não conhecem, como elas se recusam a conhecer. Claro, Esse faz foi o sentido. primeiro, depois de um ano de empresa,
né? Até voltando um pouquinho mais atrás, vamos lá. A Honig, ela cresceu para ser uma hidromelaria. Uhum. Uma indústria, uma vinícola que produz vinhos à base de mel. Hidromel, ponto. Quando fala vinícola, não é vinho daí. É que na realidade Entendi. eu sou uma Entendi. vinícola. Entendi. Faz Só sentido. que eu faço Ah. vinhos à base de mel. Entendi. Então não tem uma nomenclatura na lei para hidromelaria. Entendi. Não é reconhecida ainda. Então a gente está dentro do universo do vinho, até legalmente falando. Ah, é? Exatamente. Bacana, eu não sabia. Eu achei que vinho era da uva e ponto final. Eu Mas de também, fato então. é. Quando ele falou De vinícola, fato eu falei. Né? Então a gente até fala porque é até mais fácil das pessoas entenderem que é um vinho à base de mel, mas Uhum. de fato não é um vinho, é um hidromel. Uhum. Ele tem a própria identificação em si, né? Mas vamos lá. A gente entendeu que com a dificuldade ou o tempo que levava, é fácil fazer hidromel. Não é difícil. Só que leva tempo. Mesma coisa que o vinho. Uhum. É muito comum a gente chegar nos Tem que ter mercados paciência. hoje e ver lá, vinho Cabernet Sauvignon da vinícola tal, da região tal, estamos em 2023, de 2022, 2021, 2020. Porque literalmente leva tempo para ele ficar pronto e ele passa por um tempo de maturação significativo Sim. para ele estar bom ao consumo do consumidor. E Hidromel aí é a gente igual. pensou, poxa, mas a gente precisa de alguma coisa de giro mais rápido, combine com o produto e tenha um potencial de mercado. E avaliando o mercado norte-americano e europeu, que são um pouco mais fortes nessas duas bebidas, a gente viu que as hidromelarias também eram cidrerias. Elas produziam cidras, que é um produto que fica pronto no mesmo tempo que a cerveja. E pode estar nos mesmos locais que as cervejas estão. Então, um ano depois, a gente lançou a nossa rosé, condição de morango e hibisco. E eu não posso chamar de cidra, Isso que eu ia dizer, porque não- leva especiaria. É uma bebida de morango e hibiscos, pronto. Exato, né? É uma bebida alcoólica Dá pra chamar de mista. espumante, não? Não posso chamar de espumante. Posso chamar de espumante. É É difícil, uma né? kombucha com álcool. Não, Não, pior que também não. pior é que não dá. Juro. Porque na realidade aí é um outro tipo de fermentação em Exato. si Que e doido. passa por E acidificação. qual o nome que leva daí? Só o nome da empresa, não leva o nome de um produto. Leva o nome da empresa e o nome do rótulo que a gente criou, que é Applebee's. Né? Tá. Que aí faz referência à maçã e o bis com o som que a abelha costuma fazer quando voa. Isso pode mudar? Vocês, é conveniente para vocês que mude, ou que seja, que classifiquem como cidra também aquilo que leva um adicional, ou não? Adicionando, tem associação que luta por isso? Aí é que tá. A associação de hidromelarias, na realidade, está inativa. Nós somos um mercado tão pequeno, com tão poucas indústrias, que assim, isso pode acontecer, espero que aconteça, mas olha o exemplo do que aconteceu com o mercado artesanal craft. Uhum. Levou uma década praticamente, Verdade. e olha com o E porte que se é uma alcançou bebida com o crescimento. popular, né? Porque Exatamente. cerveja, Lá no todo mundo já Brasil, sabe o que é Até porque cerveja. para mudar esse tipo de legislação não é só no Brasil, é o Mercosul inteiro, tem que passar por todos os países do Mercosul Uhum. para aprovarem. Então assim, pode acontecer, mas se for acontecer, Não. então não tem como a gente ficar esperando isso vir a Com acontecer. certeza. não, Nós mesmos, esperando. aí eu vejo essa necessidade, coisa que as cervejarias também tiveram que fazer, independentemente de legislação, é ensinar o consumidor, né, Então, a entender esses produtos em o si. primeiro cliente de vocês é o dono do restaurante bar. Teoria, assim, o primeiro cliente no sentido Para esse tipo de produto, para de cidra, sim. conhecimento, né? Esse é o cara que, em teoria, tem que conhecer vocês antes do próprio cliente. Isso sim, mas eu acho que é mais fácil atingir melhor, não mais fácil, mas melhor atingir primeiramente o consumidor final. Mesmo? Porque até o próprio ponto de venda em si, ele não se preocupa muito Sim, em não tá muito saber o que é, interessado, ele quer né? saber se vai Uhum. vender. Entendi. Se vendeu, tá dando Entendi. giro, Ele quer Ele saber vai se a muito lá. demanda existe já. exatamente. E tu tem Só que que ele criar não essa vai demanda. entender, ele não vai entender que ele é parte, né, da criação dessa demanda em si. Eu vejo muito o hidromel associado ao mercado, ao universo cervejeiro, né? A gente vai numa feira, geralmente tem alguém vendendo hidromel também, né? Aqui no Festival da Cerveja, geralmente tem gente... Tu participaste do festival Nesse esse ano? último não. Não, né? Quem Mas já sabe no participou, próximo. né? Mas tu disseste agora que ele é mais próximo do vinho do que da própria cerveja, né? Tem sentido isso de apostar no amante da cerveja Aí para é que vender tá. o hidromel? O hidromel, eu invisto no amante do vinho, eu não invisto no amante de cerveja, né? Porque aí é que tá. Eu vim do ramo cervejeiro, Uhum. eu entendo um pouco desse público consumidor. E eu tenho certeza que ele não é o meu público. E não só isso. O meu consumidor dos hidroméis, além de ser o amante do vinho, é o público feminino. É mesmo. Na realidade, Pelo quando eu adocicado? tava no ramo cervejeiro, eu já falava muito aquelas conversas de bar, né? De mesa de bar. Olha, a gente não está dando atenção ao público feminino. É um público gigante e que consome. Quando gosta, consome. Consome, né? Né?
Tanto que o mundo dos drinks tem crescido muito. Hoje é muito Uhum. comum você ver um bar com 30 torneiras, Sim. com uma baita de uma estrutura para servir drinks. Uhum. Que é o que as mulheres têm optado. Exato. E aí que entra nossas cidras em si também. E os hidroméis. Dá pra fazer drink com os 2 produtos. Dá para fazer drink com os 2 produtos, assim como apreciá-los como eles são feitos. Uhum. Né? E essa é a proposta para esse público. Hoje, 70 a 80% do nosso público é feminino. Né? E ele é também mais aberto à experimentação. Olha É, só. eu acho que faz sentido. Eu acho que o homem ele é mais turrão, né? Ele pega uma marca, encontra um produto e fica com ele muito tempo, Ele né? exige novidade. É. Mas quando ele se apaixona por alguma coisa. Não larga mais. E isso e assim, a mesma coisa para o consumidor do vinho também. A gente vê isso muito quando diz, eu sou um fãzaço de vinho, tenho adega em casa, mas só tem Cabernet Sauvignon e Malbec. Uhum. É difícil sair da zona do conforto. Sim, é. Né? Ô, Yuri, que tamanho tem a Honig? Ou seja, quantas pessoas trabalham contigo lá? Quanto ela produz? Quantidade, enfim. Olha, éramos 2, Uhum. hoje somos apenas eu. Tu tá sozinho na produção também? Sozinho, É literalmente. Caraca. produção, é vendedor, Comercial, é marqueteiro, gestão, comercial. tudo. Caramba, É Yuri. porque todo o dinheiro que entra a gente tenta reinvestir para o crescimento. Sim. Para aí sim a gente tá montando uma equipe. E como eu Uhum. comentei, o mercado do hidromel em si ele é mais limitado e o tempo de preparo dele também é muito longo. pequeno. É. Desculpa, Tempo não o longo, tempo, né? mas a mão de obra que ele vai me gerar Aham. são em dias específicos em si. Entendi. Então, eu consigo ainda dar conta. Apesar de que hoje, literalmente, eu saio daqui, vou envasar um produto, vou ficar até de madrugada envasando. Entendi. Um dos lotes em si, né? Caramba. Cara, muita tu coisa. deve ter uma mão de. Né? Tu deve trabalhar doidamente, né? Pra poder Bastante. manter tudo em pé e querendo ou não querendo. Falando de uma empresa, um comércio já é difícil. Uma indústria que tem praticamente do lado do começo da matéria-prima até a venda final, varejo, né? Tu tens toda a jornada, né, do Sim, negócio. mas assim, ainda é mais fácil como indústria do que como ponto de venda em si. Em ponto de venda, geralmente, você precisa de fato mais gente. Uhum. Agora na indústria, não. É muito comum você ver cervejarias com até 5 mil, com produção de até 5 mil litros por mês, trabalhar com uma pessoa só. Sim, Caraca. é verdade. Então tem a tecnologia a nosso favor aí que nos ajuda bastante. Uhum. Né? Então, Uhum. consequentemente, por isso não há essa necessidade. E Entendi. sim, eu quero que o crescimento da Honig venha o mais rápido possível. Uhum. Para aí sim a gente está conseguindo A tá trazendo uma indústria equipe tu maior. montou do zero, ou tu arrendou, Do ou tu zero, do comprou, tu começou do zero. Do zero. Tá. Literalmente do zero. Equipamentos são os mesmos da cerveja, do vinho ou tem... Do vinho daí. Do vinho daí. Do vinho, exatamente. Na realidade tem algo a mais, que é quase que uma mistura dos dois universos. Né? Então, por exemplo, para a produção dos hidroméis, eu não preciso de tanques. Eu preciso de pipas, utilizadas no mundo do vinho. Qual que é a diferença para quem é tanso que nem eu? Os tanques em si, eles têm um sistema de refrigeração em específico, eles têm fundo cônico, né? Eles têm uma capacidade de aguentar uma pressão muito mais alta, né? Justamente porque a cerveja carbonatada é interessante guardar o gás carbônico que a própria levedura gera. No vinho, eu quero que ela vá embora, literalmente. Né? A gente não quer um vinho carbonatado, a não ser que a gente queira fazer um frisante mesmo em si. Sim. Né? Então, consequentemente, eu não preciso de todo esse custo, com esse equipamento, com toda essa tecnologia, porque a necessidade para produzir esse produto em específico, os hidroméis tradicionais, é a mesma do vinho. Então, uma pipa já é o suficiente. E o que muitas vinícolas fazem? Pegam a uva na colheita, prensam ela, mandam um suco para o tanque e fermentam. Uhum. Eu já nem a prensa preciso, porque Entendi, é mel. claro. Eu só preciso diluí-lo Tá em pronto, água em né? O si, produto, a exatamente. matéria-prima está pronta. Só que aí na minha forma de produção, eu preciso esterilizar o mosto. Então aí eu preciso de uma panela como é utilizado numa cervejaria, por exemplo. Não para ferver, porque eu não quero que perca o sensorial ou compostos do mel. Só uma temperatura ideal para esterilizar esse mel em si e a água, para ter certeza Ser em bem si. sensível, né? Esse negócio da temperatura, né? Pra não passar demais ou não ficar abaixo, né? Não perder, né, as Exatamente, propriedades exatamente. que tem e Então a tudo gente, mais. se for ser mais específico em si, hoje para esterilizar tanto o suco de maçã quanto o mosto do hidromel em si, em torno de 66 graus. Caramba. Ponto. Yuri, tempo atrás eu fui numa degustação ali com o pessoal da Balbúrdia, né? Ah, sim? Cervejas com queijos dos Mendes e tal, e tinha o hidromel lá também. Obviamente, né? Um evento como esse para poder fazer com que as pessoas conheçam o hidromel e se interessem e tal, né?
esse tipo de ação traz resultado? O que outro tipo de ação de marketing, vamos dizer assim, está sendo feito no hidromel para fazer com que as vendas se Que ele alavancem? se torne mais Ou popular, melhor né? ainda, né? Para fazer com que as pessoas conheçam, né? Isso, Porque as pessoas não conhecem hoje, né? Hoje a gente tem que levar em consideração que o custo dos hidroméis ele é significativo, né? Quanto Então, custa? Vamos lá. Quanto um custa uma hidromel garrafa? tradicional, por exemplo, nós vendemos os nossos a R$ 70, que é mais ou menos o valor de mercado, Quantos 70, ml? R$ 80, 750 ml. Mesmo Garrafa de um uma vinho. garrafa de vinho. Só Tá. que você vai no Angelone da vida e você encontra um bom vinho entre 20 e R$ 30. Exatamente. Às vezes Então, acontece, Uma né? cap alto, né? Por que a Por que eu vou pessoa deixar de tomar aquele lá para gastar o dobro numa sair da coisa zona de incerta, conforto ainda né? por cima, né, para pagar mais caro? Exato. Então as pessoas precisam de experimentar. Então hoje o que eu mais tenho feito é agarrar dessas oportunidades de Uhum. estar em contato com o consumidor e dando o produto para ele experimentar. Então as feiras mesmo, onde acontece, né, aqui dentro do estado, tem eventos que, por sinal, esse próximo final de semana vai acontecer aqui na Rua das Palmeiras, o Craft Beer. Isso. Consequentemente, a gente vai estar lá e geralmente o volume que a gente vende é o volume que a gente dá de degustação para as pessoas. Uhum, entendi. A gente quer que as pessoas realmente experimentem, começando por aí. E eu acho que a melhor forma, não adianta eu ficar. As redes sociais, elas trazem. É um potencial gigante, é uma ferramenta gigante em si, só que as pessoas ainda assim não vão conseguir experimentar, só Uhum. vão ouvir falar. Você vê as hidromelarias aí fazendo um esforço em conjunto de fazer divulgações, né, de inúmeras formas, falando o que que é o hidromel. Uhum. Mas não adianta. Literalmente não adianta. Ah, bacana. Ah, deve ser muito bom. É, legal. Mas não, vem cá. Eu vou até você e vem experimentar. É a jornada da compra, né? Ele até pode ter conhecimento, ele vê, mas ele continua naquele caminho dele, que é comprar aquilo que ele já sempre compra e não vai errar. Exatamente. Então Principalmente ele quando o só produto vai tem um valor mais desviar a alto. hora que ele tiver a experimentação, a experiência com o produto, aí sim ele toma uma curva de ir consumir o produto ou não consumir porque aquilo não fez. Sim. Realmente, concordo contigo, cara. Em Exatamente. produto assim não é tão simples, não. Não A é. rede social é super importante para gerar sempre o Sim, interesse, com né? certeza. Então, contando principalmente a Ou até mesmo história, né? conhecimento, né, do que é aquilo, Ah. ouvir falar, Sim. Ah. né? É. Literalmente. O fato das pessoas terem ouvido, especificamente do hidromel, quando depois que ela ouvir falar, quando aparecer a oportunidade, ela vai se abrir à experimentação. Uhum. Mas se ela nem sequer ouvir Do falar, nada aparece na frente dele uma garrafa de hidromel, ele não vai é o que querer. acontece muito hoje quando a gente está nas feiras. As pessoas veem aquela garrafa de vinho com um rótulo parecido com o vinho. Ah, isso aqui é cachaça? Ah, é licor? É Mesmo tendo uma complicado, né? placa dizendo hidroméis e cidras, mesmo no rótulo estando hidroméis e Aham. cidra. Então, assim, ter essa publicidade, esse marketing informando as pessoas que existe esse universo etílico e como ele pode ser, é um caminho. Mas as pessoas têm que experimentar. Quantas hidromelarias existem aqui no estado A ou no gente não, Brasil? infelizmente, a gente Não não tem tem? nenhum senso com relação a isso, né? Mas pelas pesquisas que eu tenho feito, pelo menos em Santa Catarina, acredito que com registro no Ministério da Agricultura, a gente deva ter umas 5. 5? É muita gente. Muito pouco. Ah, é doido, né? Pensar num mercado tão grande como o brasileiro, né? Que é um consumidor, né, por álcool e 5 empresas em Santa Catarina, né? É porque hoje tem que ver que as próprias hidromelarias, elas têm trabalhado para tentar atingir o público cervejeiro e um público mais geek, que é aficionado pela cultura medieval. Faz E é um cara que esse- experimenta, né? Esse geek, ele é um cara que experimenta mais, se ele Esse for é um cara que influenciado literalmente aqui, ele né? ele faz vai- questão. Mas ele vai É. experimentar influenciado pelo Influenciado, universo geek, né? E aí, Exatamente. qual é o universo, qual é a ligação do hidromel Boa. com esse universo geek pop? Explica. Falou É. pra gente antes. Exatamente, porque na realidade é a bebida alcoólica mais antiga da humanidade, mas as pessoas realmente só ficaram sabendo depois da era viking. Aham. E eu acredito que isso venha acontecer justamente porque o hidromel, na cultura viking, ele estava atrelado à religião deles, né? Às divindades deles. E a gente tem um grande exemplo quando uma bebida ela faz parte da religião. Católico, né? E o vinho, Ah, Uhum. vinho. né? Simbolizando o sangue de Ah, Cristo. sim. Ah. Né? Então você... Pô, foi a maior ação de marketing da Terra, né? Olha, se for ver... Porra, um padre bebendo e dizendo Tem que que é sangue achar de um Cristo. Messias aí Caraca. pra colocar o hidromel agora nele. E a né? mesma coisa no hidromel. Então, as Precisa pessoas anotar que... essa, eu adorei essa. As pessoas quando vão atrás da cultura medieval, e mais especificamente na Viking, elas veem que está ali atrelado. E tá em alta essa história, né? Esse Tá, universo tá viking nos e jogos tal. eletrônicos, tá nos livros, tá nas séries, tá Tá no nos streaming, filmes, tá. né?
Então, as pessoas pelo menos estão ouvindo falar. E E justamente por causa disso. Porque se fosse só... Nessas séries tem hidromel. Por exemplo, na série Vikings, vamos supor. Não tanto quanto a cerveja em si. Até porque, se a gente for estudar bem, a gente vê que os vikings em si não tomavam hidromel todo dia. Né? Era a bebida comemoração. dos deuses, né? Claro. Era para momentos especiais. Não era para qualquer um também. Até porque, levando em consideração como aonde eles viviam, o mel também não era tão acessível. Então, só quem realmente tinha mais condições financeiras poderiam adquirir o mel, poderiam fazer mel. Até porque, até hoje, o hidromel ele é visto como uma bebida caseira. Uhum. Né? É Artesanal. uma bebida caseira. Não, caseira Caseira mesmo. mesmo. Exatamente, né? Não uma bebida para você para você vender ou revender, mas uma bebida que você pode fazer em casa. Entendi. Nossa, Então, só uma pergunta Vai, rápida, vai. porque tem essa história do universo geek e pop, né? Vocês aproveitam esses eventos? Porque hoje mais tem evento geek e pop por aí, né? Blumenau mesmo vai ter uma agora em julho. vai O ter. Blumenau Exatamente. Comics Experience vai ter. Que vai tá legal. bem Vamos bacana. estar lá, Que por legal. sinal. Estarão lá? Ah, aí, legal. ó, Eu queria saber. É a Respondeu. oportunidade, né? É a É, oportunidade no final que de vocês têm. julho vai Vai ter no estar Teatro vestido de Carlos viking? Gamos. Vamos... Vai estar vestido de viking? Vou estar vestido de viking. É mesmo? Eu tenho uma indumentária de viking, tudo Ah, bem que bacana. bacana. Tem que Bota melhorar você um de pouquinho. viking, um cara de Harry Potter, meu, vai chamar Então ele já atenção vai- pra caramba, tá? Ele vai vender o hidromel e já vai participar do cosplay lá. Boa, do boa. como é que é? Do concurso de cosplay lá. Ah, mas o problema é que o meu, por ser ainda baixinho e gordinho, o pessoal me chama de duende, não é nem de viking. Sacanagem, né? Pô? Aí Tem é 4 perguntas pra te fazer. É. Qual foi, em todo momento da tua vida, carreira, negócio, a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Na realidade, dificuldade que ainda continua, que é com a Honig em si e na mudança da percepção do consumidor com relação às cidras. Uhum. Essa é a maior dificuldade. E que eu sei que eu vou ter que batalhar contra ela por muitos anos. E sozinho, né? Por enquanto, pelo O menos. bom que não. Não? As cervejarias estão começando a se movimentar para começar a produzir cidra. Ah, entendi. Seja aqui em Santa Catarina, seja nos outros estados. Cidra, Que não legal que hidromel. ele não, Cidra, ele não fala de forma com uma concorrência, ele acha é uma forma animada, É a né? maneira Ou de seja, ele vai alavancar. aumentando o De mercado. novo, aquela história que a gente claro. falou com Exatamente. a Dada, né? Dada, é. Da questão do mercado, fazer aumentar o Aumentar mercado, o aumentar a mercado. concorrência é bom para vocês nesse Exatamente, não se faz um mercado sozinho. É, Isso não existe. Então, quanto mais gente estiver fazendo, mais pessoas a gente vai alcançar. momento. Uhum. Que cervejarias vão fazer cidra, me conta? A Dádiva, por exemplo, já está fazendo. A Coisa Linda, que voltou às atividades, já está com registro para produção de cidra também. Que legal. né? E a outra, agora uma pergunta, no B2B não faz sentido pra ti fazer ser o private label dessas marcas, às vezes? Sei lá, cervejeira Blumenau, Produzir para Coisa produzir Linda, cidra? produzir para outra. É que aí, se a gente leva em consideração que são cervejarias, cada uma vai vir com sua identidade e sua percepção de mercado. Entendi. Eu mesmo, nessa busca por tentar mudar a percepção, eu tento trazer algo um pouco mais comercial, que tem mais aceitação, né, do consumidor em si, e não tão cervejeiro. Infelizmente, ainda elas estão vindo pensando no mercado cervejeiro, no consumidor de cerveja. Pela minha... Mas ser o produtor dessas cervejarias, principalmente para elas validarem esse conceito, não seria uma ideia boa, talvez? Pode ser. Né? É Entrar uma em questão- contato e dizer, aí- ó, Para esse universo novo, seja do hidromel como da cidra, vale a pena testar tudo, tudo. né? literalmente. É uma startup, né? Se tu pensar Exato, bem, é é. uma startup. Exatamente. Quem foi na tua jornada uma pessoa que se admira, pode ser um mentor, que foi ou que é ainda para ti? Olha, é daqui da região e tá bem pertinho da gente na realidade. Eu acho que alguém que me ajudou bastante a crescer como profissional e que deu a oportunidade de aprender com ele foi o Ulisses Kreutzfeld. Ah, que legal. Ah, que legal. Exatamente. Da Teve aqui Blumenau. também da falando do cerveja porco. Blumenau. Sim, É. ele veio aqui do seu porco e também da cerveja Blumenau. Cerveja né? Blumenau. Literalmente, ele foi E um agora do Museu da Cerveja, enfim, Isso. tem vários empreendimentos aí. né? baita do seu porco também, né? É. Então, assim, é alguém que me inspirou bastante, que me permitiu estar perto dele, vendo, né, os bastidores da gestão em si, Aham. né? Então, esse é o que eu tenho aqui. Tem hidromel para vender no Bia Vila? Tem hidromel para vender no Beerville. Tá bom. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que tu faria? Turismo de experiência. Bom. É que até a própria ideia da Honig, a minha ideia é sempre trazer novas experiências, Uhum. sejam elas etílicas, gastronômicas ou de vivência em si. E eu acredito que até mesmo com a própria Honig a gente consiga fazer isso, levando em consideração que a gente está em Santa Catarina, tem uma serra maravilhosa, Sim. onde a gente pode ter lá um pedaço de terra com plantação de maçã, com plantação de uva, com caixas de abelha, com uma hidromelaria e trazer todo um turismo de experiência além dos produtos. Uhum. Pomerode também, cara. Parece que Pomerode tá, pelo amor Lá o de metro Deus. quadrado é muito caro. Não, mas é bom demais. E para finalizar, se tu
tivesse o poder, né, de se encontrar aos 19 anos, o que tu falaria para o Yuri de 19 O anos? que o Yuri de 19 estava fazendo? Me conta. Testando muito. Testando muito. Fez faculdade? Tomando hidromel. Não fiz faculdade. Não Sendo fiz faculdade. consumidor de hidromel, não fornecedor. Aí é que tá. É que, literalmente, eu ouvi uma vez, eu não lembro o nome dele, aquele bilionário asiático, dono do Google da Ásia lá. Esqueci o nome. Sei lá. Mas eu sei É. qual E aí... Ele nunca se formou, ele não trabalhava na... Só que ele disse uma coisa bem interessante sobre a questão de fases da vida, Uhum. né? E ele uma vez comentou, e eu acabei assistindo, olha, até os 30 anos, ouse. É a hora de usar, né? Mas É a hora de depois usar. dos 30 anos, estabilize. E comece a construir alguma coisa sólida. E foi exatamente isso que eu fiz. Todas as oportunidades que apareceram, principalmente no ramo etílico, eu aproveitei, Uhum. né? Fui tocar uma cervejaria em Palmas do Tocantins. Caramba. Fui para outra cervejaria no sul de Minas. Né? E fui rodando. Área comercial, área produtiva, dentro desse universo etílico em si. Rodei bastante, conheci bastante pessoas, muitas pessoas em si, que hoje formam um networking fantástico. Eu ia falar, né? imagina o tamanho da tua rede, né, cara? Que legal que É tu montou, muito né? bacana e hoje isso reflete no meu Claro, empreendimento. claro. Né? Então, aproveitei, não só curti, mas Uhum. aproveitei de forma profissional isso. E quando chegou 29, antes dos 30, aí a Honig começou. Então, o teu recado pra ti mesmo é ouse. É, Seria ouse mais. mas outra coisa Tu também. usou bastante, né? Usei muito, isso Cara, sim. só o fato Só de que eu ir lá. poderia ter usado administrando melhor o dinheiro. Entendi. Então O que acho eu- que esse seria o que me maior impressiona- recado mesmo. Ouse, mas cuidando do financeiro, então. Exatamente. O que me impressiona no Yuri é que ele deixou um mercado super consolidado, e tu já tens experiência e já é conhecido no mercado cervejeiro, vamos dizer assim, né? E daqui a pouco tu, não, vou fazer hidromel porque eu quero é vender hidromel. Falei, caramba. E o Tem mercado que que ser ele tá ousado pra fazer total, isso, o né? mercado que ele tava confortável, né? Exato, Então, exato. é isso tu que eu ir pro digo, mercado é isso que eu digo. confortável é difícil, né? E na Parabéns. realidade que não existe ainda, né? Que a gente exato, está criando. exato, Tá vocês criando estão criando. totalmente do zero. Yuri, obrigado demais, né? Foi bem Tirar bom. teu Quanto? tempo em 50 contar um pouco da minutos, meu Deus. história, isso, eu jovem agradeço, ainda, né? a história da A Honig. Honig tem um pouco mais de Mas 2 anos tua só. história não é tão jovem assim, né? Já tem até uns pelinhos brancos aqui. Nem fale. Obrigado a você. Se você tá aqui, certamente que você gostou demais. Comenta aqui. Se experimentou hidromel, fala aqui o que você achou. E se tá comprando, fala um pouco mais sobre a tua experiência com o hidromel. Não esqueçam de seguir nas redes sociais. Eu lembrei, Viu? chefe. Agora lembrei. Arroba Chefe. Pancho com BR, arroba Real Rafa Silva, arroba Honig. Ponto oficial. Fala Honig. Honig, H-O-N-N-I-N-G, ponto oficial. Ponto Que é mel em oficial. dinamarquês. Mel em Honig dinamarquês. é mel em dinamarquês. Exatamente. Que é a terra Os dos alemães vão Exato. falar que tá escrito errado. Não é em alemão, é em dinamarquês. Só pra ficar bem Exatamente. claro isso. E também podcast ATDQN. Muito obrigado pela sua audiência e por estar até agora aqui com a gente. Tamo junto. Até mais.